Olá, boa noite. Boa noite, tá bom? Vamos iniciar então mais uma live hoje com o tema adolescência de hoje, né? Com a nossa convidada especial, que é a Gabriela de Giacomo. A Gabriela é uma colega também nossa da PUC e ela vem desenvolvendo a pesquisa dela a respeito desse tema. Vamos só aguardar a Gabriela entrar. Boa noite. Boa noite. E eu acho que é um desafio em tanto, né, Carlos, pensar sobre a adolescência. É uma questão que sempre houve. A adolescência, 30 anos atrás era uma coisa, hoje é provavelmente uma coisa muito diferente. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Carlos? Oi, Gabriela, a gente tá te escutando. Agora apareceu. Escutou? Tá boa a altura aqui, porque eu tô falando do microfone. A sua imagem tá travando um pouco. Mas acho que é um tempinho de conectar, vamos aguardar. Tá, vocês me passam aí qualquer questão. A gente consegue te ouvir, Gabi, não sei se o pessoal... Você tá vendo a gente normal? Tô vendo e ouvindo normal. A sua tela congelou pra gente. Deixa eu ver se alguém que tá assistindo manda um... Eu tô vendo um tá ótimo. Tá ótimo. Talvez seja para nós aqui, Gabi. Eu já assisti vocês, ela falou que tá tudo ok. Obrigado, Mar. Eu já assisti vocês, também trava às vezes para mim vocês e o entrevistado não, Carol. Pode ser algum delay aí. Se vocês me escutam, é o principal. Exato. Eu acho que é o delay anterior, viu, Gabi? Pode ser. Estamos a 570 quilômetros de você, né? Exatamente. Bom, E eu vi que você estava me apresentando, foi isso, Carol? Eu não vi o comecinho. Mas falando um pouquinho do tema, mas eu vou pedir para você se apresentar também, Gabi. E claro, né, agradecer, antes de tudo, a sua disponibilidade em falar aqui conosco desse tema que nos é também tão caro, né, na clínica, na nossa prática. E peço para você se apresentar. Tá certo, vou me apresentar, mas também fazer os agradecimentos do lado de cá, né, para você, Carol, para o Carlos. Estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho, é tanto estudo, tanta prática, né, uma prática sozinha. Eu acho muito gostoso esses momentos de compartilhar. E fora as oportunidades várias, porque a Carol já me convidou também para dar aula lá na faculdade que ela, né, coordena pós-graduação em psicanálise. Então, muitos agradecimentos. O que eu pensei aqui para... eu sou Gabriela, né? Gabriela de Giacomo, sou psicanalista, me formei na USP em psicologia. Trabalhei em escola por 7 anos, na Escola Viva, no Santa Cruz, que o pessoal acho que de São Paulo conhece. Coordenei uma ONG de educação através do esporte. E lá eu trabalhei bastante com adolescente, nas escolas com público mais de criança. Fiz formação no SEDS, em psicanálise da criança e em psicanálise. E atualmente estou fazendo mestrado na PUC, que é de onde eu conheço a Carol e o Carlos. A Carol no doutorado e o Carlos, meu colega, no mestrado. E aí, o que eu pensei para hoje, Carol? Pensei em falar um pouquinho, assim, o tema da nossa conversa de hoje é adolescência hoje, né? Então, assim, pensar um pouco nessa questão do adolescente contemporâneo. Primeiro, localizar que hoje eu vou usar uma linguagem mais coloquial, porque eu acho que o público que pode estar nessa live ou que virá depois, né? Porque tem gente que não consegue assistir ao vivo, mas pede o link para assistir depois. Então, eu vou tentar usar uma linguagem que seja acessível para os pais, educadores, interessados pelo tema, e dar uma pincelada, eventualmente, né, em alguma teoria, e faço as traduções, as devidas traduções aí. Eu pensei em falar uns 10 minutinhos, não sei se é muito, para contar um pouco, tá. E eu vejo que é dinâmica, e vocês vão me perguntando, quem tiver pergunta também, vocês leem para mim.
Se possível, vou pedir só para vocês dois lerem nominho que tá, nome e sobrenome, porque aí eu localizo com quem eu estou falando, tá? Sim. Então vamos lá. O que eu pensei para trazer, né? Eu estou fazendo um mestrado que é um tema específico dentro da adolescência. Eu não vou abordar esse tema hoje, eu vou falar da adolescência geral, tá? Dar um panorama, é uma coisa breve, porque o nosso tempo é limitado, e é uma linguagem de internet também, né? Não, vou evitar aí algo muito prolixo. Então, assim, pensando na adolescência de hoje, eu acho que, de forma geral, como a gente apreende o conceito de adolescência, tá? Assim, a adolescência, todo mundo, e faz parte do ser humano, a gente vai ter um conceito de adolescência baseado na nossa própria experiência. Então, na experiência, né, de cada um como adolescente. E isso é natural. Só que o que a gente vê hoje é que a adolescência está mudando muito, e muito rápido. Então, as diferenças transgeracionais, elas sempre existiram, né? O adolescente em relação ao seu pai, o adolescente em relação ao avô, o pai em relação ao avô, sempre tiveram aí choques de gerações. Mas isso era muito brando perto do que a gente está vivendo. Hoje, o adolescente de hoje tem uma adolescência completamente diferente da minha, talvez da de vocês, que estão na faixa aí dos 40. Então, assim, quem tem pai de 50 anos, muitos adolescentes têm pai na faixa de 50, mais distante ainda, e essa distância parece estar aumentando na velocidade da internet e das mudanças tecnológicas. É isso que está imprimindo esse ritmo de muita transformação. O que a gente vê de questão nisso? Assim? A questão é que, com esses repertórios tão diferentes, isso acaba virando problema tanto para os adultos, pais, educadores, quem cerca os adolescentes, quanto para os próprios adolescentes. E é isso que eu vou abordar um pouco hoje, tá? Com uma missão aqui, muito também, né, assim, dentro do que é possível, acho que por que sair da clínica, né, por que esse exercício meu do mestrado e de fazer conversas, para tentar construir pontes aí, né, entre os adolescentes e os adultos que estão cercando, para que eles possam crescer de uma forma, se desenvolver de uma forma saudável aí emocionalmente, tá? A adolescência, de forma geral, é considerada uma passagem da infância para a fase adulta. No Estatuto da Criança e do Adolescente, a marca é dos 12 anos aos 18. Só que o que a gente vê hoje não corresponde a essa idade, tá? Então, muitos estudiosos, psicólogos já estão mudando essa marcação. Então, a gente escuta aí de 13 a 21, de forma geral, com diferenças entre meninas e meninos. Menina seria até uns 21 e menino até 25. E, de verdade, a gente vê muitas pessoas aí adolescendo até 30, dirá 40, né? A gente está vivendo esse fenômeno de uma adolescência prolongada, que eu vi até numa enquete que vocês fizeram, que o pessoal falou, a adolescência está longa, né? E é fato, tá? E a gente tem gente estudando isso. A questão é que se a gente pensar, vamos fazer uma retrospectiva aí, porque isso é o nosso conceito de adolescência hoje. É um processo, é uma fase, né? Os povos primitivos entendiam nessa passagem da criança para o adulto um ritual. Às vezes com uma ou mais cerimônias, tá? Podia ser uma, duas, três, enfim, mas era algo pontual. Muitas vezes a criança passava aí por algum tipo de ritual que envolvia um sofrimento, né? Se a gente vira aí algumas tribos indígenas de furos, raspar pele, enfim. E aí tornava-se adulto, ou seja, era algo pontual, muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Isso eu estou extremando lá atrás, dos povos primitivos e tal. Se a gente pensar já nos nossos avós, nos nossos bisavós, essa adolescência também era muito menor. As mulheres casavam muito novas, né? Os homens iam para a guerra com 18 anos, às vezes até menos. Então, assim, quase não existia o que a gente entende por adolescência hoje. Ela era muito curta, do nosso ponto de vista. Do ponto de vista deles, a gente está vivendo um alargamento. Sem dizer o que é melhor ou pior, né? Aí fica para as opiniões de cada um, esse é o fato e as perspectivas. Então, se a gente pegar, e por que isso é importante, assim, por que eu parto disso? É uma das diferenças, mas ela vai começar a determinar o modo de vida do adolescente. O adolescente, ele tem tempo para experimentar
relações. E hoje isso não dura 5 anos, isso dura 10, 15, né? Então isso vai marcar a subjetividade do homem na nossa sociedade, tá bom? Então, assim, outra questão que a gente vê que também tem contribuído para esse alargamento é a questão do emprego. Então, assim, as faculdades, elas estão formando, os jovens saem cheios de ânsias, de sonhos e desejos e, na realidade, não encontram meio para realizar esses sonhos e desejos. Isso dá né, faz ele ficar mais em casa, fora o desemprego, que não é algo que acontece só no terceiro mundo, isso acontece no mundo inteiro. Então, é outro fato que contribui para esse alargamento da juventude. Outro ponto que eu acho muito importante, isso também sempre considerado das diferentes perspectivas de quem estuda a adolescência, desde os psicólogos, sociólogos, médicos, enfim, é a questão da crise. Tá? E se a gente pegar a etimologia da palavra adolescente, vem do latim adolescere, e é muito próximo da palavra, assim, só muda um L, a pronúncia é igual, adolescere também é adoecer. Então tem na ideia da adolescência algo dolorido, sofrido, uma crise mesmo, quase que um adoecimento aí, né, pelo que a gente pode pensar. Outra coisa que é importante, a adolescência ela é ambígua, né? Ela tem tanto ela é vista como uma época vulnerável, em que os jovens são muito vulneráveis à pressão externa, enfim, a uma série de coisas, mas também ela é idealizada pela potência, pela liberdade, né? E essa dupla, tanto no que ela é muito difícil para o adolescente sustentar essa idealização, tanto da adolescência quanto dele próprio, porque os pais acham que eles têm que ser muito mais do que os pais foram, enfim, fica uma situação difícil para eles. Outra coisa que é super importante é, antigamente, os jovens, as crianças queriam ser adultos. Eles queriam crescer, era legal ser grande, adulto, né? Assim, eles muito pequenininhos, você vê pessoas, crianças, fotos antigas com roupinha de adulto, indo na igreja, enfim, tinha a vontade de virar adulto, de crescer, tá? Hoje não. Hoje é como se crescer fosse pior. As crianças estão super, né, numa redoma de proteção, de qualidade, os jovens também, tá? Os adolescentes em casa. Sair de casa é quase uma guilhotina, assim, meu Deus, né? O que vai ser? Então isso vai pressionando também, vai tornando mais difícil essa passagem para o mundo adulto. Eles têm criticado muito o modelo vigente, né? Assim, o que a gente tem hoje como um adolescente também é aquele crítico que critica a sociedade, critica os pais, eles não querem mais um modelo do que a gente tem. Então, se você conversar com um adolescente, hoje em geral eles não querem comprar apartamento, eles não querem carro, eles não querem casar, muitos não querem ter filhos, eles não querem nada disso, né? Assim, tudo que era o sonho dos nossos pais aí, né? Casar, ter filhos, comprar o próprio apartamento, fazer uma carreira. Muitos jovens não pensam mais nem em carreira, tá? Assim, isso é uma questão real. E da onde vem tudo isso? Da onde começou? Porque antigamente, e o antigamente também usando como noção avós e bisavós, os jovens apreciavam os mais velhos. Eles tinham os mais velhos como modelo e eles queriam ser como os mais velhos. Uhum. Alguns estudiosos apontam que essa virada se deu no pós-guerra. Depois das 2 grandes guerras, onde o projeto de um jovem era ser enviado ali para lutar e para morrer, e foi uma carnificina como a humanidade nunca viu antes, então era muita morte, né? E de jovens. Eram jovens que estavam ali nas trincheiras. Tal. Então, os jovens começaram a falar, gente, que projeto é esse, né, que os adultos estão fazendo para a gente? Olha só o que virou esse desejo dos adultos. E isso fez eles começarem a questionar. E a querer um outro destino para eles, diferente do que tinha sido pregado até então. Isso também é outra marca dos nossos jovens, tá? Somado aí ao individualismo que a gente vê hoje como a ideologia dominante, então eles têm que ser diferentes, singular, original, tem que fazer uma coisa muito incrível.
Então, tudo isso foi compondo esses jovens que criticam, que tem uma crítica muito... Eu acho até que muito... A crítica ao nosso modelo, eu acho até... Eu consigo ter empatia e, gente, olha o modelo, o sistema que a gente vive. Ele é, né, é passível de críticas. Porém, qual é a questão? Então, eles criticam, eles sabem o que eles não querem, que é tudo que os pais são e tiveram, mas eles não conseguem formular projetos viáveis, sonhos. Então, eles vão caindo num vácuo e num vazio que vai tornando o humor depressivo, tá? Somado a isso, né, assim, o humor depressivo também pelos hormônios, pelas mudanças corporais, a gente vai tendo aí... E assim, que projeto de adulto que a gente está dando para esses jovens? Quando eles olham ao redor, eles veem adultos estressados, deprimidos, nunca teve tanta depressão, né, como hoje em dia. Eles olham para esses adultos e pensam, para que eu quero crescer? Né? Assim, por que eu quero ser um adulto? E vai tornando essa passagem mais difícil, tá? Então, assim, isso aí é outra questão. O corpo. E aí a gente tem que pensar nessa ausência de um projeto bacana de vida para os jovens. O corpo também vai entrar com outras questões aí, o biológico. Tem uma psicanalista que é referência, ela é da década de 70 e 80, mas até hoje ela é uma referência, que é a Arminda Aberasturi, talvez vocês já escutaram, porque ela também fala muito de criança. Ela colocava que o adolescente ele tem que passar, assim, o resumo da teoria dela é que são 4 lutos principais. É o luto pela identidade de criança, o luto pelo corpo de criança, o luto pela relação com os pais infantis, e aí nesse caso os pais também têm que contribuir, porque eles têm que fazer os próprios lutos para autorizar, né, que o adolescente cresça, e o luto da bissexualidade infantil. Aqui eu vou ter que fazer uma mini digressão aí nos campos da psicanálise, porque não é a bissexualidade que a gente escuta no senso comum, tá? Isso tem a ver com o tipo de sexualidade da criança, né? Então, aí de um autoerotismo que caracteriza a sexualidade infantil. Então, assim, pensando que para psicanálise, para Freud, hoje isso é tido como conceito, mas na época do Freud foi uma revolução pensar que as crianças tinham sexualidade. E a gente, né, quem não é da área, tende a fazer, nossa, mas sexualidade não é a sexualidade que a gente entende aí do adulto e do adolescente. É uma sexualidade de zonas erógenas, de uma manipulação do corpo, de um prazer corporal sem um objeto amoroso, uma pessoa. Então, quando a criança está se experimentando, ela não está pensando em alguém. Então, é toda uma evolução. Fala, Carol, pode falar. É só porque tem um comentário da Lu Cunha e depois outro da Marina Vasco, porque às vezes você vai avançando na tua fala só para fazer sentido, né? A Lê Cunha disse, ouvi isso ontem de um adolescente, tenho ódio do mundo que vocês adultos nos deixaram. Acho que ela comentou no momento que você estava dizendo sobre esse adolescente que olha para um adulto que está depressivo, enfim. Eu acho que foi um pouquinho nesse momento. E a Marina Vasco disse que você fala muito bem. E ela comentou sobre... Marina foi minha colega no Prosex. E a Helena no Oficina na Piscina, é psicanalista da sociedade. E a Marina entende muito de sexualidade. A gente trabalhou com a Carmita Abdo, que é uma referência, tá? Só localizando. E aí a Marina comentou, acho que sexualidade de hoje é um peso para eles. É o quê? Desculpa? É um peso para eles, para os adolescentes, né? Sim. Então, aí um adendinho da sexualidade, tá? Assim, e aí é onde eu peço permissão para os não psicanalistas, ou tentar falar do jeito mais, né, assim, acessível. Mas se eu não for clara, manda uma perguntinha aí que me ajuda a tornar a fala mais acessível, que é também um dos meus desafios e objetivos, tá? A sexualidade, para eles, tá bem, assim, na verdade, do ponto de vista do jovem, eles não estão com tantas questões em relação a serem bi, serem homo, né? E que desde Freud, pesquisando isso, desde Freud, ele diz que é normal experiências homossexuais na adolescência, tá? Freud,
pesquisadores anteriores a Freud, Arminda Berasturi na década de 70, então isso não é um fenômeno atual. O que eu fiquei aqui pensando um pouco cá com os meus botões, né? A questão de, hoje a gente vive uma adolescência que ela não é mais pontual. Então essas experiências não estão dizendo a um curto período. Elas vão levar aí 10 anos, 15 anos, e isso vai configurando a personalidade do jovem. Eles vivem uma liberdade muito maior e parece que não é um problema para eles, apesar de eu ver também muita confusão, muita angústia, mas os pais não entendem. E isso é um dos maiores, tá? É um dos maiores vácuos aí entre a compreensão dos pais e a vivência dos adolescentes. E não é um ou outro, Carol, foi isso que me impulsionou até a começar a pesquisar. É assim, 90% da minha amostra. E quando eu converso com amigos, né, colegas, educadores, psicólogos, enfim, pais, também observam a mesma coisa, principalmente nas meninas, mas também com os meninos. Isso vem trazer aí, gente, que eu acho que não cabe nem, porque aí acho que daria outra live, tá? Vem trazer um movimento, assim, de muita angústia, e sem de novo entrar, porque aí isso gera polêmicas. Teve um grupo meu da USP, de colegas, que, assim, fala esse tema, já todo mundo se divide, começa uma... E aí eu acho que perde o foco, porque a gente não está aqui para falar se isso é legal, se não é legal, se eu concordo, discordo, né? A gente está aqui para observar um fato que está acontecendo, queiram as pessoas enxergarem ou não, tá? Aí é de cada um. Está acontecendo, e aí? O que a gente faz com isso? Também ignorar? Acho que qualquer extremo, super legal, normal, isso causa, né, questões dentro dos adultos que não tiveram uma adolescência assim. Né? Assim, a adolescência mudou, então isso gera questões. E eu tenho uma professora da PUC que acabou de abrir um laboratório de sexualidade lá na PUC, a Edna. Ela diz que isso questiona a sexualidade do adulto, por isso que é tão difícil também, porque do ponto de vista dos jovens, é uma sexualidade fluida. Então, se hoje a Carol e o Carlos são hétero ou homossexuais, isso é temporário, né? Assim, é outra noção do que a gente do que a gente teve na nossa constituição de identidade, de escolha, né? De parceiro. Então vem com muita força, tá? E tem causado aí muita angústia para ambos os lados, para os jovens e para os pais. Gabriela, Fale, cara. vou interromper. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que vai na direção disso que você está falando. Uhum. Eu fiquei pensando aqui. Eu lembrei da live com o Alexandre, a gente fez uma live sobre criança e tal, né? E é uma questão básica na psicanálise que a gente levantou, que é o quanto que é difícil para o adulto lembrar, melhor, né? Lidar com a criança, porque ele não lembra muito de como ele foi criado, né? Ele recalcou aquilo, né? Ele se lembra que a criança tem um conflito ali. Ele precisa trabalhar. E aí você falando, eu pensei que talvez vá para a mesma linha, como que é difícil para o adulto lidar com o adolescente, porque é difícil para ele ele vai ter que regredir, ou no sentido psíquico, né? Ou melhor, se identificar com ele como adolescente, né? O que é algo, às vezes, difícil para o adulto, né? E agora eu fico pensando o que você está colocando. Como essas gerações têm um gap muito grande, por mais que o adulto se identifique com o adolescente a partir da sua adolescência, parece que já não cria mais um nó de encontro, né? E aí, né? Eu fico me perguntando, como é que fica então? Parece que vai criando então um abismo. Assim, Então, Carlos, você traduziu, eu não sei se eu falei tão claro, mas é exatamente isso que está acontecendo. E esse aí é o que me impulsiona a escrever um mestrado, a vir começar, né? Assim, eu estou muito tomada nos estudos e na clínica, né? Que acaba ocupando, mas eu acho que é uma missão nossa, minha e de quem trabalha com adolescente, começar a abrir espaço para conversa. Entendi. Hoje, o que eu posso te dar, assim, nem é uma, né, não é uma solução, mas eu acho que sem falar sobre o tema, esse abismo só vai aumentar. E se a gente pode conversar, né, conversar das estranhezas, não passar por cima numa coisa assim, é muito legal, tranquilo, sou super liberal, nossa, que absurdo, isso tá errado. Os dois extremos não são produtivos, porque eu acho que a gente precisa
né? Precisa olhar para dentro e mexe. E é o que você falou. E a adolescência, por si, mexe até mais do que a infância, Carlos, de resgatar, porque muita gente teve uma época muito difícil, tá? A adolescência é marcada por... Eu não vou falar que todo mundo, porque é generalizar, e tem adolescências gostosas, né? Mas tranquilas, mas muita gente vive crise, faz coisas das quais se arrepende, né? Fala, nossa, eu nunca teria feito isso, enfim. Então é difícil olhar mesmo, é difícil se conectar com a própria adolescência. É um baita desafio. Mas hoje o que eu tenho para te dizer é que esses espaços, eles precisam existir, tá? Assim, de conversa, de falar sobre os temas, de falar sobre as dificuldades, né? Menos solução até do que alguém dar uma solução pronta, é poder expor, né? Escutar, mas escutar de verdade, sem esses a priores que vêm, que suscitam na polêmica, que são absurdos, ou nossa, é uma evolução, enfim, deixar isso de lado, né? E ter a escuta, aí, puxando a sardinha para o nosso lado, uma escuta aí analítica, né? Da própria aí da psicanálise, ou de outros, enfim, essa escuta sem a priores e sem julgamento. Gabi, a Lecunha até comentou, tem que manter a atitude analítica para se aproximar da questão. Não ser padre ou juiz, né? Exatamente. Vocês estão me ajudando, vocês estão traduzindo o que eu estou tentando falar aqui. Sim. E o Cláudio também fez um comentário, a Maria Rita Kel, ele diz, né? Maria Rita Kel fala da adultescência. E há uma idealização dessa fase na nossa cultura. Penso que isso traz consequências sociais e nas subjetividades adolescentes. Esse comentário, Cláudio, é algo que às vezes eu penso, assim, né? Porque pelo que eu estou entendendo da sua fala, tem esses a priores que é assim, não, esse momento é muito legal, é muito mais livre, né? E talvez eu fico pensando, talvez é muito idealizado por a gente, né? E isso carrega, toda idealização carrega um risco nesse sentido, né? Porque tudo que você está falando, Gabriela, eu penso assim, parece que as referências estão se dissolvendo no ar, né? Eu não tenho modelos, ou tenho muitos poucos modelos aos quais eu tenho uma reverência, né? Uma geração, mas assim, eu tenho reverência por pessoas mais velhas, né? Que são modelos, mas eu entendo que hoje existe toda uma dimensão de desconstrução em torno disso. E aquilo, isso é bom, isso é ruim. Eu acho que o que a gente está apontando aqui, além do bem e do mal, tem diagnosticar que tem um mal-estar difuso, para falar de forma geral, que implica num problema que é mais específico do que talvez a gente imaginasse, né? Que é essa adolescência de hoje, ela já está criando... Só não, acho que você está perfeito em todas as suas colocações, eu só acho que ele não é mais específico, eu acho que ele abrange muitos campos da adolescência, tá? A gente aqui falou da sexualidade, mas se a gente abrir cada gavetinha, né, assim, a questão do suicídio, né, hoje esses jovens sem uma perspectiva de vida e com esse eu preciso, ou eles se acham muito especiais, né, ou eles são melhores do que todo mundo, e aí o mundo não é digno deles, ou eles são uma porcaria com a autoestima lá embaixo, que também não merece estar vivo, e entre muitas causas, porque aí é outra live, tá? Que seria a questão do suicídio, mas é outra diferença. Hoje os jovens se matam numa facilidade muito maior do que antes, e aí entra um pouquinho, só um adendo também, que eu não vou me aprofundar, da questão das tecnologias, né? Que tem aquele dilema das redes, enfim. Tem um psicólogo social que contribui, que ele é muito bom, e os Estados Unidos também têm, né, a maestria de colocar em números muitas coisas que a gente aqui do Brasil claudica ainda, mas eles conseguem comparar a incidência, né, de autoflagelo, de corte, a incidência de depressão, ansiedade e suicídio desde a entrada das redes sociais. E teve um aumento assim de mais de 100%, um aumento nas pré-adolescentes é mais de 100%, nas adolescentes muito alto. Ele foca meninas, tá? Eu não sei dizer quanto seria nos meninos, mas alguma incidência neles também deve ter. Então, assim, se a gente, não é tão pontual. Cada gavetinha que a gente abrir tem uma... Tá difícil ser adolescente hoje. E você falou uma coisa legal da idealização, porque o adulto quer ser jovem. Né? O adulto quer ser jovem, faz mil plásticas, está querendo aí, né? Então, assim, o adolescente vê isso e fala, pra que eu vou querer ser adulto? Né? Ele aqui quer ser jovem,
tá difícil. Então, assim, vai entrando aí uma seara e eu não sei para onde isso vai, tá? Também eu acho que a gente é criativo, as coisas vão aparecendo sem ser pessimista, porque essa ausência de modelo também convoca uma criatividade maior, né, por parte deles. E tem movimentos muito legais, eu vejo a questão da diversidade, eu acho que eles estão entrando com esses valores, e tem muito avanço, né, na questão de qualquer diversidade, de minorias. Então, assim, tem coisas boas e ruins, eu acho que a gente tem que ir acompanhando e pensando. Mas tem muitos embrólios aí, tá? A questão do adulto que quer ser jovem é interessante também, né? Acho que ela fala muito desse tema. Isso que você falou, né? O jovem olha, né, para sua referência e aí ele vê que essa pessoa quer voltar para trás, né? Então, de fato, cria esse conflito e é curioso assim, você resgatar a etimologia dessa palavra e mostrar, né? Porque pelo menos na psicanálise isso é bastante significativo de se refletir o quanto que o período da adolescência ele atualiza conflitos que essa pessoa vive na sua singularidade no seu momento mais infantil, né? Escolha, a identidade, né? Tudo isso começou na infância, Carlos. Acho que você falou bem, né? É um percurso, o desenvolvimento da sexualidade, ele começa na infância. Então, a adolescência é um momento de resgate mesmo, né? E resgate e importantes decisões aí, né? Se a gente pensar que tem que ter escolha da identidade, do objeto amoroso, enfim. Então, assim, é um período de muita efervescência mesmo, né? E ainda não tanta maturidade emocional. Nunca foi fácil ser adolescente, mas eu acho que a gente tem aí alguns desafios, né? Agora tem essa adolescência que não passa. Então, assim, e olha que curioso, Carlos, assim, da gente pensar na dificuldade de se conectar, né, com a nossa adolescência. Quando eu fui aprofundar meus estudos e buscar mais referência, não tem, lógico que existe muita coisa, tá, produzida, mas perto de outros temas, a adolescência é gigante. Se você for procurar referências de infância, tem muito mais que de adolescência. Né? E a adolescência dura muito mais tempo. O que eu já escutei alguns autores falar é pela própria dificuldade, né? Em geral as pessoas, adolescência dá vontade de pôr de lado ali, né? A maioria das pessoas. E eu mesmo, quando comecei, eu lembro que eu fui apresentar um caso de uma anoréxica e convidei uma professora que eu admiro e respeito, tal. E era uma menina que eu atendia quando ela era menininha, criança, voltou com esse quadro, enfim, fiz a conexão com ela criança. E eu lembro que eu achava que eu não dava certo com adolescente. Eu tinha uma ou outra experiência, e aí a minha professora falou, nossa, você leva... Ela trabalha com muitas adolescentes lá, e você leva muito jeito, né? Nananana. E aquilo acho que me autorizou, porque nem eu tinha olhado para isso direito. Eu acho que tem essa, né? Eles são difíceis, etc e tal. E depois disso fluiu, e hoje eu adoro, né? Não vejo toda essa dificuldade, mas tive que romper barreiras aí. Então, eu acho que isso, assim, reverbera até na pouca produção científica e de conhecimento com o tema. Sim. E Gabi, se você me permite, esses dias eu estava pensando, né? Talvez, acho que até por a gente ter conversado aqui sobre a live, e observando um pouco isso que vocês estão trazendo, de eu ter tido contato com adolescentes que depois eu soube que eram adolescentes, né? Eram jovens para mim, com 18, 19, 20 anos, mas depois eu fui saber que tinha 14 ou 15. Então, assim, me preocupou... Calma, mas da onde você achou que eles eram mais velhos? Eu ia dizer isso, pela postura, pela problemática, sabe? Que eles estavam envolvidos, por uma questão do discurso, né, sabe, desse mundo. E aí depois eu fiquei pensando, né? Eram adolescentes que, por um lado, quando você fala das referências, né, estavam muito mais às voltas, não necessariamente com um projeto de vida, acho que foi um pouco isso que você colocou também, que profissão que eles iriam seguir, mas assim, discutindo assuntos que eu fiquei pensando, nossa, por que você não está, enfim, preocupado com o crush?
né? Com clube, com Clube, esporte. exato, com esportes, enfim. Me chamou um pouco a atenção, né? Esse outro grupo, que eu também não vou generalizar, né? Mas um grupo que também se apresenta, às vezes, numa postura muito além, né, da própria idade, só que foi o que você falou, não tinha recursos internos ainda Então, Carol, dando sustentação, é né? isso que eu quero te falar, porque a gente escuta os jovens hoje, é encantador. A gente fala, nossa, é um exemplo de ser humano, como eles são evoluídos. A gente fica assim, de boca aberta, que é o que você está falando dessa sensação deles, né, mais adultos aí. Sim, Sim, são adultos evoluídos, porque nem todos os adultos são tão incríveis como os jovens, né, no discurso. Mas quando a gente se aproxima, é exatamente o que você falou. O discurso é a vivência, o lastro emocional, o quanto isso é consistente, a conta não fecha. não. E aí fica um discurso super adulto e uma fragilidade que é, né, muito grande. E aí a pessoa não entende, parece a hora que você está falando com uma pessoa, né, super sabida, evoluída, e de repente essa mesma pessoa, por uma frustração pequena, vai cortar os pulsos, vai fazer, né, situações de corte. Então fica uma discrepância muito grande entre o discurso e o lastro emocional desse discurso, né? O que eles estão ali, estão na subjetividade e na intimidade mesmo. Eu tenho uma questãozinha, Carol, que eu não pus, só assim, enquanto você não traz uma questão nova, mas pode me interromper, que eu fiquei pensando, porque essa história das guerras, para mim também foi nova. Eu estava escutando algumas coisas, né, dessa concepção de querer ser diferente dos pais, ter começado no pós-guerra. Eu nunca tinha pensado nessa associação. Então, assim, momentos de guerra fazem, né, a sociedade, e os jovens, como representam aí as mudanças, os questionamentos, mexem com eles e produzem mudanças muito grandes. E o nosso tempo de pandemia? Né? A gente está vivendo outro tempo que pode não ter a quantidade de mortes da guerra mundial, enfim, mas que a gente não imaginava. Né? Uma insegurança veio aí com muita força. Eu não sei te dizer, né, uma aposta, uma questão aí levantada, mas eu acho que o impacto dessa pandemia também vai ser grande nesse motor de questionamento mesmo dessa sociedade. E, de novo, concordo no questionamento, né, assim, me identifico, porque tem muita coisa que está precisando mudar, enfim, né, é uma sociedade excludente, não produz felicidade de nenhuma forma para a grande maioria. Então, assim, que bom que esses jovens questionem, porém, tem aquele lado de trazer aí alternativas, né? De ter a paciência, porque o conhecimento deles é aquilo, né? Todo mundo tem opinião, então eles não dão tanto valor para a sabedoria, né? Não respeitam aí não tem essa admiração pela fonte de saber, etc. Tem opinião para tudo, mas o quão consistente também são essas opiniões, né? Esse conhecimento. Então, assim, são questões. E eu acho que, de fato, eu fiquei pensando nesse paralelo com a pandemia, né, com a tua fala. E eu não sei, né, para mim, eu ouvi alguns momentos de alguns adolescentes dizendo que não estão assistindo nada das aulas, né, de modo remoto, e que tudo bem, né, vai passar e vai dar tudo certo, né. Então, assim, eu também fico um pouco pensando com aquele mínimo do compromisso que esses adolescentes tinham, né, de se deslocar até a escola, a pandemia também incluiu, me parece, sabe, um pouco dessa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, Gabi, eu tenho ouvido um pouco do contexto da solidão, sabe, dos sozinhos. Uhum. Então, assim, de fato... Nossa, Carol, mas imagina, gente, assim, quando as pessoas falam, a pandemia pegou todo mundo, né, uma coisa universal, assim, isso pegou todo mundo, mas muito diferente, cada um aí na sua condição social, porque, né,
quando você tem acesso a um super hospital diferente de não ter, e também nas fases etárias, porque, gente, para os jovens, eles estão no auge, né, da socialização, da energia, querendo fazer, querendo acontecer. Imagina quanto foi difícil, está sendo para nós adultos, multiplica isso por 5, são os jovens. E soma essa aula virtual, que muitos têm muita dificuldade, né, não estão aguentando mais. Assim, é um grande desafio, né? E eu acho que às vezes chegam casos de crianças, adolescentes, às vezes nem para mim, mas que eu escuto, assim, durante a pandemia, eu acho que tem que dar um desconto, né? Não vamos patologizar, porque eu acho que um certo enlouquecimento, né, assim, uma crise é saudável, porque a pessoa que está super bem nessa situação, alguma coisa tem, né? Então, assim, ter um pouco de paciência mesmo com essas crises que estão acometendo e se colocar no lugar, né? A gente é adulto. Sim. A gente consegue elaborar essas dificuldades, às vezes não, enfim, mas a gente tem mais recursos, tá? Para eles tá muito desafiador mesmo. Mas eu acho que o que você colocou mesmo, né? Eles estão no auge da socialização e por isso o estar sozinho, assim, se presentificou, assim, pelo menos de algumas coisas que eu tenho ouvido também, de fato. Até porque... Não, e eu fiquei pensando, Carol, pensa só assim, fala. Não, eu ia falar, tem o virtual, mas não é a mesma coisa, né? Então, já tinha essa discussão do quanto essa nova geração ela é inserida no virtual. Então, muitos já têm os amigos ali, né, do Instagram, né, nem sei todas as plataformas por onde eles se comunicam, mas assim, a presença da virtualidade já era muito forte na juventude, tá? Na juventude, na infância, enfim. Mas isso veio com muita força, né? Agora não é a predominância, agora sim, tem um amigo ou outro que eles encontram, enfim, uma coisa mais restrita, algumas escolas voltando, mas até então não tinha. Eles estão muito sozinhos. E imagina né? Eu fiquei pensando nesse desenvolvimento da sexualidade aí, do autoerótico da criança, né? Que é voltado até você conseguir ter essa sexualidade madura, numa sociedade em que a pessoa, vendo aqueles, né, o TikTok, os Reels que estão super na moda e podem ter um lado muito divertido e gostoso, também não quero patologizar tudo, mas eles passam horas e horas ensaiando, olhando a própria imagem, a dança, né, se olhando. Eles estão aí, né, autoeróticos, né, pensando aí numa dimensão freudiana. Isso não colabora, né, assim, para o desenvolvimento deles. E isso foi um pouco apontado por esse psicólogo social, que não é psicanalista, tá, tem outra linha, mas ele falando do quanto as meninas, ele focou as meninas, mas eu acho que incide para os dois, estão com poucas experiências, né, estão saindo pouco, chega essa época de paquera, de crushes, não encontram, ficam inseguras. Ele diz que lá nos Estados Unidos, eu não sei se isso acontece no Brasil, estão com medo até de tirar carta. Tá? Assim, então começa a aparecer uns medos e umas inseguranças que são novas, né? Eu acho que talvez de alguma coisa aí ele cruza com a virtualidade. Eu não fui muito além nessas reflexões. Eu fiquei pensando nessa questão das redes sociais, o quanto que agora com essa radical ruptura do interpessoal presencial, é interessante como que essas plataformas elas têm muito uma cara assim, eu não sei, impressão, né? Parece que é tudo muito igual também, assim, tem um tédio, né? O sujeito fica, a gente falava de primeiro assim, a gente pega o controle da televisão e ficava assim passando de canal em canal e assistia qualquer coisa. Parece que a gente faz isso com as redes sociais hoje, assim, mas é tudo muito igual, assim, as fotos são iguais e o sujeito fica passando o dedo ali, né? Só para passar o tempo mesmo, parece. Não tem nenhum momento. Mas aí, Carlos, eu acho só para a gente tomar cuidado, eu acho que tem muita coisa difícil nas redes sociais, mas a gente tem que tomar cuidado porque, como você descreveu, isso já acontecia com a televisão, né? Assim, não é essa parcela do tédio, eu acho que sempre existiu, tá? Assim, eu não sei, acho que você talvez esteja colocando, e aí a gente pode pensar que é um empobrecimento, né? Enfim, de relação, não sei, até de imaginação, né? Que talvez na televisão tinha os filmes, os desenhos, que tinham algum grau de simbolização aí, né? Convidavam para uma imaginação. Agora ali é uma coisa mais, né?
mais empobrecida simbolicamente. Isso eu acho que a gente pode... Mas eu acho que o tédio sempre teve presente, né? Não, é nesse ponto mesmo, assim, que eu fiquei Tá. pensando. A impressão que dá, às vezes, é que tem essa diminuição, esse empobrecimento, como você falou, porque às vezes a impressão que me dá é que parece tudo muito igual nessas plataformas. Tem uma dimensão, assim, um pouco... enfim, não sei explicar. Não, estou entendendo o que você está falando e me trouxe, né, assim, que um fenômeno também da juventude, que é outra novidade, mas está com muita força. Eu fui vendo um paciente, outro, achei que era coisa de um, de outro, de repente um monte, que é a K-pop, né, a cultura japonesa. E aí tem essa indústria do K-pop, tem os idols, que são os ídolos, tal, e eles são, né, assim, os mais iguais que você pode imaginar. Então, assim, quanto mais você for do padrão XYZ, maior a chance de você ter espaço nessa indústria. E tem algo aí de uma reverência mesmo por essa massificação. Tá? Tem muita coisa legal da cultura japonesa, eu sou fã particularmente, né? Mas esse aspecto desse K-pop, J-pop, aí, assim, dessa massificação, ela existe. Não elaborei, nunca pensei assim. Tem essa tendência do jovem em geral, que quer ser igual, né? No grupo. Acho que na minha época tinha também, né? De vocês devia ter, que queria a bermuda da Amy Officer, não sei o quê, né? Tinha as marcas, a gente queria ser tudo igual. Né, blusinha, não sei, era todo. Então, assim, eu acho que isso com a internet deve ter se potencializado, né? Porque hoje o acesso, a massificação não é mais de um subgrupo dentro de uma escola, etc. e tal. A gente pensa numa dimensão, tudo é numa escala global, né? Então, talvez isso, tá? Estou elaborando agora, não tenho uma resposta ainda. E, Gabi, tem uma pergunta aqui, tem alguns comentários. Dizendo, né, das suas colocações, são bem esclarecedoras, foram muito bem colocadas, mas tem uma pergunta, posso ler? Lógico, por favor, vamos aproveitar. Ela está perguntando, para os educadores, você acredita que implementar matérias diversificadas da grade curricular, como inteligência emocional, seria viável? Eu acho que, assim, não sou educadora, não sei como seria isso, já fui, já dei aula, né, mas eu acho que é uma tendência hoje em dia, né, muitas escolas têm pensado nessa questão da inteligência emocional e a gente, adulto, verifica o quão importante é, né, para além da intelectualidade, dos estudos, enfim. E eu acho que diversificar, sim, eu escuto pacientes minhas falando assim, até a questão da diversidade sexual, que já existe, né? Existiu, existe muito forte, mas pouco é falado. Então, assim, eu lembro que tinha umas aulas, né, de educação sexual. Eu acho que todas essas matérias que abordem aí, né, um campo mais que faça uma interface com a psicologia é bem-vinda e é querida pelos educadores, pelos alunos, mas não sei dizer por que não encontra tanto espaço. É uma luta, né? Tem pessoas lutando aí por várias causas, enfim, inclusão nas escolas, abrindo núcleos, pessoal fazendo mestrado pensando como capacitar os professores, mas isso ainda é muito incipiente, do que eu conheço no Brasil. Agora, não é minha área educação, assim, talvez já existam muitas coisas bacanas, né, sendo aplicadas em outros países, eu não consigo te dizer. Modelos, né? Bom, Gabi, acho que de uma certa maneira, não sei se você tinha organizado alguma outra coisa, outras falas. Não, eu acho que tudo que eu queria falar, mais ou menos, eu coloquei. Sim, se você quiser fazer uma fala, a gente vai entrar aí nos últimos minutos aqui que nós temos, que o Instagram nos permite. Tá. Se você quiser fazer aí algum apanhado geral. E também, se o pessoal quiser encaminhar a pergunta, né, ainda tem tempo. Tá, senão a gente também pode terminar um pouquinho antes, né? Não precisamos. Mas, assim, o que eu acho bacana pensar aí, né? Assim, então, um adendo da questão do suicídio, que eu acho que a gente acabou não falando tanto. Existe toda uma polêmica ao redor, né? Se deve se falar sobre, se não deve se falar, né? Quando teve aquela série dos 13 razões por quê.
levantou muito o assunto de que isso seria legal, isso incitaria, né? E aí, hoje, eu acho que as coisas estão mais esclarecidas, parece que tem uma crítica a alguma cena explícita, né, do suicídio ou até de uma agressão sexual, mas para além dessas cenas, levantar o tema e poder discutir é muito importante também, tá? Então, assim, tudo que a gente vê aí com certo tabu e dá medo de entrar, né, com os receios, eu acho que ganha com essas discussões. Isso era só um pontinho que eu acabei não falando do suicídio. E podemos fazer um apanhado aí, então, para as pessoas, né, que eu falei hoje aí sobre 5 diferenças básicas, tá? Eu vou só fazer esse apanhado para quem não pegou o comecinho, que é o alargamento da adolescência, e aí a gente falou bastante disso, das causas, quem quiser ver depois tem a live gravada, né, Carol? Uhum. Tem a questão dos jovens querendo ser muito diferente aí dos seus pais, né? Os pais, as gerações atuais, como um antimodelo, né? Então, assim, eles são tudo que os adolescentes não querem ser. Então, eles não querem nada do que os pais queriam. Então, é quase querer ser o oposto, né? Mas eu acho que isso é uma marca aí dessa adolescência. Essa postura muito crítica, que tem um lado bacana, né, dessa crítica com o que está acontecendo, mas também caem num vazio porque não apresentam aí projetos de sonhos, né? E a questão do suicídio, que é uma diferença, né, que hoje os jovens acham essa opção aí como uma saída, e a entrada da tecnologia, que também é um grande revolucionador aí dessa adolescência. E aí vai gerando o que a gente falou no começo, desse vácuo muito grande entre as referências, né, dos adultos e dos adolescentes. E aí vai distanciando e deixando o adolescente mais vulnerável, né? Porque tudo que eles querem muito a proximidade dos adultos e dos pais, por mais que eles façam tudo para espantá-los, né? Assim, mas tem aí um desejo, e como o Carlos colocou, é um momento né, muito regredido. Então, a presença desses adultos é muito importante. E você falando também, né, Gabi, me veio o quanto em vários momentos da live você foi trazendo, né? Olha, a gente não vai conseguir se aprofundar nisso, nós não vamos conseguir falar disso. E eu acho que o quanto, de fato, falta, né? Parece que tempo e espaço, né? Nos corredores de universidades, na literatura, de fato, se dedicar, né? E acho que tem a automutilação, você citou também um pouquinho, né? E eu acho que a sua fala, né, pode sempre nos esclarecer, mas ela suscita muitos desafios, né? Então, assim, o quanto é um tema que eu acho que carece mesmo, né? Desse olhar bem cuidadoso e, ao mesmo tempo, né? Até acho que você estava falando também um momento da live, assim, o quanto as pessoas recuam, né? Diante do adolescente e, ao mesmo tempo, quanto a gente aprende, né? Assim, não só como psicanalistas, né? Mas o quanto é um público que nos convoca, né? A mesmo, né? A ter que, enfim, ir lá ouvir, vir em volta, ler, enfim, né? Eu acho que, assim, te ouvindo, para mim, abre, né? Um leque aí, um campo a ser explorado. E esse é o convite, Carol, assim, de verdade, acho que tem muito para ser estudado, muito mesmo, e acho que quanto mais pessoas forem se interessando pelo tema, a gente enriquece aí esse conhecimento que, posso dizer assim, perto de outros na nossa área, eu acho que ainda, assim, tem pouco espaço, tá? E eu não tinha consciência disso, foi gráfica, referências, de repente a minha tese eu não tinha, ninguém falou do tema, né, assim, então são coisas assim, não é nada muito original, mas assim, eu acho que é a falta de dedicação, como você falou, uma dedicação mais aprofundada, cuidadosa ao tema mesmo. Sim. Mas ficam aí as questões e o convite, né? Com certeza. E o convite, né, quem sabe, para mais um outro momento aí, já que a gente ficou com várias curiosidades, vários temas, né, que a gente pode aprofundar. Então, a Clareira também está super aberta, super à disposição, tá? Caso a gente possa ainda usar esse canal, né, para continuar olhando esse tema.
Muito legal. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Né? Obrigada a vocês, né? Já fiz meus agradecimentos. E agradecemos todo mundo também que nos acompanhou. Tem aqui alguns comentários dizendo que foi excelente, a Helena, a Marina também dizendo que foi fantástica a live. Foi muito bom. Então, de qualquer forma, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. E até a próxima, então, Gabi. Nos vemos, quem sabe, numa outra live. Sim, nos vemos dando aula nos corredores da faculdade, né? Cafezinhos em breve, né, Gabi? Sim. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Até. Até.